Temos o mapa, Sol Gêmeos, sétima casa, Lua Câncer, sétima casa. A mecha é cantor, Sol de sétima casa. O indivíduo vai buscar um relacionamento estável muito cedo, que ele precisa estar conectado com uma outra pessoa de forma bem oficial. A Lua de sétima casa em Câncer sugere que a tentativa de troca de conteúdo emocional vai ser a partir do relacionamento, esse estável, e que ele é ou ele busca uma pessoa, procura ser ou busca uma pessoa que seja protetora, cuidadora. Temos o mapa, Sol Gêmeos, sétima casa, Lua Virgem, nona casa. Sol de sétima casa, o indivíduo vai buscar um relacionamento estável desde muito cedo para ele se sentir completo. A Lua Virgem, nona casa, é aquele indivíduo que vai buscar, através do aprofundar conhecimento, ampliar a cultura, nesse ambiente fazer a troca de conteúdo emocional. Lembrando sempre que Lua em Virgem é a tentativa de criar um manual ou um protocolo para fazer isso. Temos o mapa, Sol Gêmeos, terceira casa, Lua Peixes, 12ª casa. Ginsberg é poeta. O Sol de terceira casa costuma ser a casa do próprio Gêmeos. Então ele está em casa. Tem a ver com as rotinas. É um indivíduo que vai usar muito do tempo dele para gerenciar o que ele tem que fazer todos os dias. Possivelmente uma pessoa que começa a fazer as atividades, mais de uma ao mesmo tempo, e não termina. A Lua na 12 sugere que ele vai querer trocar conteúdo emocional a partir da análise do que ele pensa, a origem do que ele pensa, a origem do que ele sente, a origem das situações que ele viveu e que impactaram ele de alguma forma e produziram nele uma marca. Então ele vai tentar trabalhar essas questões emocionais. Temos o mapa, Sol Gêmeos, terceira casa, Lua Câncer, quinta casa. Henri Rousseau é pintor. Sol de terceira casa, Gêmeos. Bom, primeiro que é a casa própria de Gêmeos, terceira casa. É aquela preocupação do indivíduo com as rotinas do dia a dia dele. Ele gasta muito tempo na execução das atividades. Gêmeos não planeja muito. E essa execução tem muito a ver com fazer várias coisas ao mesmo tempo. A Lua Câncer, quinta casa, é a troca do conteúdo emocional a partir dos relacionamentos leves. Neste caso específico, talvez a pessoa tenha dificuldade de fazer isso, ou talvez ela procure relacionamentos em que ela vai se magoar. Temos o mapa, Sol Gêmeos de primeira casa, Lua Virgem, Sol de primeira casa, Lua Virgem. Tudo bem. Sol de primeira casa em Virgem, em Gêmeos, o indivíduo é Sol, é Gêmeos, tem ascendente em Gêmeos. Essa pessoa vai, através da forma como ele se expressa, procurar estabelecer quem ele é e quem são os outros, e onde é que está o limite disso. A Lua de quarta casa em Virgem é a tentativa de trocar conteúdo emocional no ambiente familiar. Fisicamente, convivendo com as pessoas, ou emocionalmente vinculado aos dramas dessa família. Lua Virgem pressupõe análise, pressupõe reflexão, pressupõe classificação para poder fazer isso. Temos o mapa, Sol Gêmeos, Lua Touro, não temos as casas porque não temos o horário. Sol Gêmeos, genericamente falando de um Sol em Gêmeos, é um indivíduo que quer se comunicar e tem uma relação com as pessoas de conversar bastante, e é uma pessoa que busca companhia, companheirismo. A Lua Touro é uma lua que quer
que as questões emocionais sejam conduzidas de uma forma prática. O indivíduo ele percebe a expressão da troca de afeto a partir de uma perspectiva em que ele pode, se a pessoa que está trocando conteúdo emocional com ele está passando por alguma dificuldade, ele vai agir de uma forma prática para que ela resolva aquela questão. Se ele está passando por alguma situação emocional e ele está numa conversa, ele quer lidar com aquilo, ele espera receber uma fórmula, um manual de como lidar com aquilo. Temos o mapa, Sol Gêmeos, 11ª casa, Lua, Câncer, casa 12, Levi é astrólogo. Sol na 11, o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse a família dele. Mas ele tem dificuldade de concretizar isso, ele se incomoda, tem bastante incomodação com isso. A Lua na 12 é a investigação para identificar a origem dos pensamentos, sentimentos e emoções que ele tem e não entende por que tem. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 11ª casa, Lua, 3ª casa, Raiz é cantor de ópera. Sol na 11, o indivíduo vai conviver com as amizades como se fosse a família dele. Lua em Virgem, na 3ª casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de um certo protocolo com as pessoas da rotina do dia a dia. É uma lua seletiva e protocolar. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 7ª casa, Lua, Touro, 5ª casa, Lua, Touro, 5ª casa. Roceline é a atriz. Sol de 7º, o indivíduo vai buscar desde muito cedo um relacionamento estável para ele se sentir completo. A perspectiva dele em relação à felicidade, satisfação, o quanto ele se sente completo, parte de um relacionamento estável. A Lua de 5ª casa, Touro, é o indivíduo que vai buscar trocar conteúdo emocional a partir do namoro, dos relacionamentos leves, em que ele pode ser bastante sedutor, em que ele pode curtir muito estar com a pessoa de uma forma bem leve. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, 4ª casa, Lua, Touro, 2ª casa, Michael J. Fox é ator. Sol de 4ª casa, o indivíduo vai viver fisicamente ou nos assuntos de família, de origem, pai, mãe, irmãos, a vida inteira. A Lua, Touro, 2ª casa é a busca para identificar o que torna ele seguro ou inseguro a partir da perspectiva emocional. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, Lua, Capricórnio. Sol na 3, Lua na 11. Sol na 13 em Gêmeos está em casa, é a casa dele mesmo. Portanto, o indivíduo vai se dedicar bastante às questões do que ele tem que fazer ao longo do dia. Vai ficar muito focado nisso. A Lua na 11ª casa é a troca de conteúdo emocional junto aos amigos. Mas Capricórnio, ele tem ali uma classificação de amizades. Então, ele pode não se relacionar emocionalmente com todo mundo da mesma forma. Ele pode ter tabelas, digamos assim, com quem ele vai se relacionar de um jeito, do outro e do outro. Temos o mapa, Sol, 2ª casa, Gêmeos, Lua, 1ª casa, Touro. Collins é atriz. Sol na 2. O indivíduo vai buscar identificar o que torna ele seguro e vai buscar isso das formas mais diversas possíveis
Não estou nem considerando os outros planetas que estão amontoados ali, só o Sol, tá? A Lua na primeira casa é a tentativa do indivíduo de trocar conteúdo emocional de uma forma estável, de uma forma que ele possa lidar com as alterações de humor usando algum tipo de técnica. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, primeira casa, Lua, Touro, casa 12. Jacques é compositor. O Sol na primeira em Gêmeos, ascendente Gêmeos, o indivíduo vai ser muito ágil, ele vai procurar identificar quem ele é em relação às outras pessoas, entender onde é que está o limite entre ele e as pessoas. Possivelmente vai ser uma pessoa que vai fazer várias atividades ao mesmo tempo. A Lua Touro na 12 é aquela lua que tenta trocar conteúdo emocional, mas por estar na 12, ela vai investigar a origem das sensações dele, dos sentimentos dele, das emoções dele. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, terceira casa, Lua Touro, segunda casa, Bjorn é tenista. Sol na terceira, o indivíduo está muito focado nas atividades do dia a dia dele, nas rotinas dele. Mas observe-se que esse Sol não tem aspecto. Atenção. Lua Touro, casa 2. O indivíduo vai buscar identificar o que torna ele mais seguro ou menos seguro a partir da perspectiva emocional. Temos o mapa, Sol, Gêmeos, Lua, Gêmeos, não temos as casas, porque não temos o horário. Mas, geralmente, a característica básica de uma pessoa que tem Sol e Lua em Gêmeos é a necessidade que ela tem, tanto emocional como racional, de conversar com as pessoas e ter companheiros, companhia, e fazer as coisas com alguém junto sempre, e ter um humor variável, e optar por fazer várias coisas ao mesmo tempo e não concluí-las, e aí dedicar atenção a fazer outras coisas ainda e as primeiras ficaram para trás, sabe? É um signo criativo, é um signo que se comunica muito. A função dele não é construir parede de tijolo, isso é de Touro. A função dos Gêmeos é comunicar que a parede está pronta, certo?